Tudo começou com petróleo. Depois vieram os golpes e as revoluções. Uma rivalidade tão explosiva que, nas últimas décadas, quase colocou o mundo à beira de uma nova guerra global. Estados Unidos e Irã. Dois países que não têm relações diplomáticas há 45 anos. Um rompimento marcado por reféns, sanções e desconfiança, e que só piorou com o passar do tempo. O começo de tudo: petróleo, golpes e a construção do inimigo. Tudo começa com um acordo suspeito. 3 subornos e um império debaixo da areia. Em 1908, o petróleo brotou do solo iraniano pela primeira vez. Foi o ponto de partida para a criação da Anglo-Persian Oil Company, a empresa que décadas depois se transformaria na gigante British Petroleum, a BP. O responsável por essa façanha era William Knox D'Arcy, um aventureiro britânico com o apoio do governo do Reino Unido. D'Arcy conseguiu o que ninguém mais havia conseguido: convencer a monarquia iraniana a lhe dar direitos exclusivos sobre todo o petróleo encontrado no país. Em troca, o Irã receberia apenas 16% dos lucros e nem teria permissão para auditar as contas. A refinaria construída pelos britânicos em Abadan, no sul do Irã, virou a maior do mundo, e o petróleo iraniano passou a mover carros, ônibus, fábricas e até a Marinha Real Britânica. Durante décadas, o padrão de vida do Reino Unido foi abastecido com combustível extraído debaixo da terra iraniana. Mas esse arranjo não duraria para sempre. No meio da maior guerra da história, o Irã virou peça-chave no tabuleiro global. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial já se espalhava pelo planeta. A Alemanha nazista havia invadido a União Soviética e os aliados buscavam desesperadamente rotas seguras para abastecer os soviéticos com armamentos e suprimentos. O Irã, com sua posição estratégica entre o Golfo Pérsico e o sul da União Soviética, se tornou essencial nesse plano logístico. Mas havia um problema: o Shah Reza Pahlavi. O líder iraniano havia declarado neutralidade no conflito, mas mantinha relações suspeitas com a Alemanha. O país estava cheio de engenheiros e técnicos alemães envolvidos nos planos de modernização do Irã, e isso acendeu o alerta vermelho em Londres e Moscou. Temendo que o Irã se tornasse uma base nazista no flanco sul soviético, ou pior, que seus poços de petróleo caíssem nas mãos de Hitler, os aliados não hesitaram. Em 25 de agosto de 1941, tropas britânicas e soviéticas invadiram o país. Foi uma ofensiva rápida. Em menos de uma semana, o Irã se rendeu. O velho Shah foi forçado a abdicar e enviado ao exílio na África do Sul, onde morreria 3 anos depois. Em seu lugar, os invasores colocaram seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, jovem, inexperiente e, acima de tudo, mais maleável aos interesses ocidentais. Durante os anos seguintes, mais de 30 mil soldados americanos atravessariam o Irã como parte do chamado Corredor Persa, levando cerca de 1/3 de todos os suprimentos que os Estados Unidos enviaram à União Soviética. O Irã estava oficialmente ocupado, seu petróleo, seu território, sua política, tudo controlado por potências estrangeiras. E, mesmo após a guerra, o que ficou para o povo foi o ressentimento. Um país orgulhoso, humilhado por invasões, golpes e pilhagem. Um barril de pólvora prestes a explodir. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e da ocupação estrangeira, o Irã queria retomar o controle do próprio destino, mas havia uma ferida aberta. A população ainda vivia sob uma monarquia centralizada liderada por Mohammad Reza Pahlavi, o mesmo jovem que foi colocado no trono pelos britânicos e soviéticos em 1941.
O petróleo seguia sendo explorado por empresas estrangeiras e o acordo com os britânicos, que mantinha 84% dos lucros longe do Irã, gerava revolta. Em meio ao avanço do nacionalismo, o parlamento rompeu com o Shah e nomeou um novo primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh. Carismático, reformista e amplamente popular, Mossadegh defendia a soberania econômica e o fim da dominação ocidental. Em 1951, ele nacionalizou a Anglo-Iranian Oil Company e prometeu que, a partir dali, os lucros do petróleo seriam usados para desenvolver o Irã e não para sustentar o padrão de vida britânico. O Ocidente reagiu com força. O Reino Unido iniciou um bloqueio comercial, congelou ativos iranianos e pressionou os Estados Unidos por uma solução mais agressiva. O que veio a seguir foi a Operação Ajax, um golpe secreto orquestrado pela CIA e pelo Serviço de Inteligência britânico. Combinando desinformação, subornos e agitação nas ruas, a operação derrubou Mossadegh em agosto de 1953. Ele foi preso, condenado e afastado da vida pública. A monarquia foi restaurada com ainda mais força. Mohammad Reza Pahlavi retornou ao poder como um autocrata absoluto, alinhado aos interesses de Washington. A partir daquele momento, os Estados Unidos passaram a exercer enorme influência sobre a política externa iraniana. O Shah se transformou em um aliado estratégico dos americanos no Golfo Pérsico e também em um símbolo da submissão nacional. Para os iranianos, o golpe de 1953 não foi apenas uma intervenção externa, foi a destruição de sua primeira experiência democrática. E a semente da revolução começava a germinar. Décadas de interferência estrangeira, repressão interna e desigualdade social criaram uma bomba relógio e em 1979, ela explodiu. O Shah Mohammad Reza Pahlavi, restaurado ao poder com a ajuda da CIA em 1953, governou o Irã com mão de ferro. Sob sua liderança, o país virou um aliado fiel do Ocidente e um inimigo interno do próprio povo. O regime era autoritário, marcado por tortura, censura, desigualdade e uma polícia secreta brutal. As riquezas do petróleo fluíam para o exterior, enquanto greves paravam o país e o descontentamento tomava conta das ruas. Em 1979, enfraquecido, isolado e cercado por milhões de manifestantes, o Shah fugiu do Irã. 2 semanas depois, um nome até então exilado reapareceu: o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini havia passado 15 anos fora do país, mas nunca deixou de criticar o regime. Em seus discursos, chamava os Estados Unidos de o Grande Satã e denunciava o Shah como um fantoche ocidental. Quando retornou, foi recebido como herói. Em 1º de abril, um referendo selou o destino do país. Nascia a República Islâmica do Irã, uma teocracia xiita com um novo princípio inegociável: a independência total em relação aos Estados Unidos. O ressentimento acumulado ao longo de décadas transbordou alguns meses depois. Em novembro de 1979, estudantes e revolucionários iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã, tomaram o prédio, fizeram 52 diplomatas reféns e os mantiveram em cativeiro por 444 dias. Em abril de 1980, diante do impasse, o presidente Jimmy Carter rompeu formalmente as relações diplomáticas com o Irã, um rompimento que dura até hoje. A crise terminou só em janeiro de 1981, no dia em que Ronald Reagan assumiu a presidência dos Estados Unidos. Foi quando os reféns finalmente foram libertados. 6 americanos conseguiram escapar antes, disfarçados de equipe de filmagem, história que ficou famosa no filme Argo,
vencedor do Oscar. A partir dali começou um novo capítulo. Um Irã soberano, radicalizado, disposto a romper com o Ocidente a qualquer custo. E os Estados Unidos, agora feridos, deram início a décadas de sanções, retaliações e desconfiança mútua. A Guerra Fria ganhava um novo campo de batalha. E os próximos anos seriam ainda mais sangrentos. Mas o que os Estados Unidos fariam diante de um regime que agora os chamava de Grande Satã? 40 anos de tensão entre mísseis, sanções e silêncios. Com a Revolução Islâmica, o Irã se fechou para o Ocidente e rompeu de vez com os Estados Unidos. O país vivia agora sob uma teocracia xiita radical liderada pelo Ayatollah Khomeini e mergulhado em um novo isolamento internacional. Mas o vácuo deixado pelo antigo regime logo atraiu um inimigo perigoso: Saddam Hussein. Em setembro de 1980, aproveitando o caos interno no Irã, expurgos, execuções, instabilidade militar, o ditador iraquiano decidiu atacar. Saddam sonhava em transformar o Iraque na potência dominante do Golfo Pérsico e via no novo regime iraniano uma ameaça ao seu projeto de poder. A invasão foi brutal. O que se esperava ser uma guerra rápida virou um pesadelo de 8 anos com trincheiras, armas químicas e centenas de milhares de mortos, especialmente do lado iraniano. E quem escolheu um lado nessa guerra foi Washington. Apesar do passado de tensões com Saddam, os Estados Unidos passaram a fornecer apoio direto ao Iraque, inteligência, armas, recursos, tudo para conter o avanço da recém-nascida República Islâmica. Para o governo americano, o inimigo do seu inimigo era considerado um aliado. No fronte, o Irã perdeu cerca de 400 mil soldados. Civis foram expostos a gás mostarda e minas terrestres. Fora do campo de batalha, grupos ligados ao Irã, como Hezbollah, passaram a atacar alvos americanos em Beirute e em outras partes do Oriente Médio, alimentando ainda mais o ciclo de hostilidade. Em 1984, os Estados Unidos classificaram oficialmente o Irã como um patrocinador estatal do terrorismo. E a partir dali, a relação entre os dois países, se é que ainda existia alguma, foi enterrada de vez. No fim da guerra entre Irã e Iraque, o cenário era devastador, mas o conflito não terminaria ali, apenas mudaria de forma. Em 1988, o Golfo Pérsico virou palco de uma nova frente, uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e o Irã. O estupim foi uma mina marítima. Um navio americano em missão de patrulha atingiu um explosivo iraniano e quase afundou. Não houve nenhuma morte, mas a mensagem foi clara. A resposta veio com força total. A Operação Louva a Deus. Foi a maior ação de combate naval dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Em poucas horas, os americanos afundaram 6 navios iranianos, destruíram plataformas de petróleo e causaram dezenas de mortes. 3 meses depois, um novo episódio empurraria as tensões a um nível trágico. Um cruzador americano entrou em águas iranianas e, por engano, identificou um avião comercial como uma ameaça militar. O resultado? O voo 655 da Iran Air foi abatido com 290 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. O ataque foi o maior erro da aviação civil até então. O governo dos Estados Unidos nunca se desculpou formalmente. Para o Irã foi um massacre. Para os Estados Unidos, um erro de julgamento. O abismo entre os dois países parecia não ter fundo. E mesmo sem guerra formal, sanções econômicas, retaliações militares e atos terroristas se tornaram o novo normal. Quando a guerra Irã-Iraque finalmente terminou, em agosto de 1988, os dois países estavam arruinados, mas o Irã estava ainda mais isolado. E os Estados Unidos se preparavam para enfrentar um novo tipo de inimigo, o Irã da era pós-guerra. O fim da guerra não trouxe paz.
apenas deu espaço para que novas tensões ganhassem forma. Na década de 90, os Estados Unidos intensificaram as sanções econômicas contra o Irã e acusaram o país de apoiar o terrorismo internacional, especialmente por meio do Hezbollah. Em 96, um atentado contra uma base militar americana na Arábia Saudita matou 19 soldados e feriu quase 500. Mais uma vez, o dedo foi apontado para Teherã. Mas foi só depois do 11 de setembro, em 2001, que a narrativa mudou de tom e de escala. 4 meses após os ataques, o então presidente George W. Bush fez um discurso histórico. Nele, declarou que o Irã, junto com o Iraque e a Coreia do Norte, faziam parte do que chamou de Eixo do Mal, um grupo de países que, segundo ele, ameaçavam a segurança global com armas de destruição em massa. 2 anos depois, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a justificativa, nunca comprovada, de que Saddam Hussein possuía esse tipo de armamento. A mensagem para o Irã foi clara: ou você tem a bomba, ou você pode ser o próximo. A Coreia do Norte entendeu o recado e testou sua primeira bomba atômica 3 anos depois. O Irã, por sua vez, acelerou a sua pesquisa nuclear. Washington reagiu com ainda mais sanções, mas também tentou abrir um canal diplomático. Em 2015, após anos de negociações, o governo Obama assinou com o Irã e outras potências mundiais o Plano de Ação Conjunta Global, conhecido como Acordo Nuclear com o Irã. O trato era direto. O Irã abriria mão de seu programa nuclear militar e aceitaria inspeções rigorosas. Em troca, os Estados Unidos e seus aliados suspenderiam uma série de sanções econômicas. Por um breve momento, o mundo acreditou que uma reaproximação era possível, mas a trégua duraria pouco e um novo presidente americano mudaria tudo. Por um instante, parecia que o Irã e os Estados Unidos haviam encontrado o caminho de coexistência. Mas esse breve respiro terminou em 2016 com a eleição de Donald Trump. Durante a campanha, Trump prometeu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e, em 2018, cumpriu a promessa. Washington restabeleceu as sanções econômicas mais duras, isolando ainda mais o regime iraniano. Em resposta, o Irã ameaçou retomar o seu programa nuclear e fechar o Estreito de Hormuz, uma das rotas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. O mundo observava nervoso. Nos meses seguintes, as tensões escalaram rapidamente. Navios mercantes foram atacados no Golfo Pérsico. Um drone americano foi abatido pelos iranianos. O Reino Unido apreendeu um petroleiro iraniano sob acusação de violar sanções. O Irã retaliou capturando um navio britânico. Era um jogo de provocações e ninguém queria ser o primeiro a piscar. Em dezembro de 2019, um ataque com foguetes matou um contratado americano numa base no Iraque. Os Estados Unidos responderam bombardeando alvos ligados ao Hezbollah. Milicianos apoiados pelo Irã atacaram a embaixada americana em Bagdá e então, em 3 de janeiro de 2020, a crise atingiu o seu ponto de ebulição. Qassem Soleimani, o general mais poderoso do Irã, considerado por muitos como o segundo homem mais influente do país, foi morto por um ataque de drone americano em Bagdá sob ordens diretas do presidente Donald Trump. O comboio em que ele viajava foi reduzido a escombros. O impacto foi imediato. Soleimani não era apenas um comandante militar, ele era um símbolo da resistência e orgulho nacional. Milhões foram às ruas em seu funeral. O regime o transformou em mártir e prometeu vingança. 5 dias depois, em 8 de janeiro, o Irã lançou mísseis balísticos contra 2 bases americanas no Iraque. Pela primeira vez em décadas, os 2 países trocaram ataques diretos. O mundo inteiro esperava o pior: uma guerra aberta, imprevisível
e devastadora. Mas, por uma combinação de estratégia e acaso, nenhum soldado americano morreu no ataque. Isso deu aos dois lados a chance de recuar sem admitir derrota. O Irã mostrou força, os Estados Unidos evitaram nova escalada, mas a tensão ainda não tinha terminado. Em meio ao pânico, as defesas antiaéreas iranianas estavam em alerta máximo. E então, um erro fatal. No dia 8 de janeiro de 2020, um avião comercial da Ukraine International Airlines, que acabara de decolar do aeroporto internacional de Teherã, no Irã, foi confundido com uma ameaça inimiga. 2 mísseis iranianos foram disparados. O voo 752 caiu poucos minutos após a decolagem. Todas as 176 pessoas a bordo morreram. Inicialmente, o governo iraniano tentou encobrir, mas dias depois admitiu o erro. Os Estados Unidos responsabilizaram o Irã, dizendo que o erro típico foi consequência da escalada imprudente do governo iraniano. Também forneceram inteligência e imagens de satélite que ajudaram o Canadá e a Ucrânia a confirmar que o avião foi abatido e não caiu por falha técnica, como o Irã alegou inicialmente. O país foi tomado por protestos. Os Estados Unidos e o Irã não entraram em guerra, mas chegaram perigosamente perto. E centenas de vidas inocentes pagaram o preço dessa rivalidade. Em 2020, por muito pouco, o mundo não assistiu ao início de uma guerra devastadora entre os dois países. Um ataque aéreo, uma retaliação calculada, um avião abatido por engano e centenas de mortos depois. O conflito foi mais uma vez adiado, mas nada foi resolvido. Enquanto você assiste a esse vídeo, existe uma passagem de água com menos de 40 quilômetros de largura que está paralisando a economia do nosso planeta. Petroleiros parados, preço do petróleo disparando, o Estreito de Hormuz é, provavelmente, o ponto geográfico mais importante do mundo, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas é por ali que passa 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta Terra. E agora, em março de 2026, ele está no centro de uma crise que pode redesenhar o mapa econômico global. O fechamento de 2026. O que está acontecendo agora? Vamos começar pelo que trouxe esse assunto à tona. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar coordenada contra o Irã, chamada de Operação Epic Fury. Os alvos incluíram instalações nucleares, bases militares e posições de liderança do regime iraniano. De acordo com múltiplas fontes, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto nos ataques. A resposta iraniana foi imediata. Horas depois dos bombardeios, a Guarda Revolucionária Islâmica começou a transmitir mensagens via rádio VHF para todos os navios na região, informando que a passagem pelo Estreito de Hormuz estava proibida. Oficialmente, o Irã não declarou um bloqueio formal. O próprio chanceler iraniano, Abbas Araghchi, chegou a dizer que o país não tinha intenção de fechar o estreito, mas, na prática, o efeito foi devastador. O tráfego de petroleiros caiu cerca de 70%. Pelo menos 3 navios-tanque foram atingidos por projéteis na região. Um deles pegou fogo ao largo de Omã. Mais de 150 embarcações ficaram ancoradas nas proximidades sem conseguir passar. Grandes empresas de transporte marítimo, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, MSC, suspenderam todas as operações no estreito por tempo indeterminado e as seguradoras de risco de guerra começaram a cancelar as coberturas para qualquer navio que tentasse cruzar a região. O petróleo tipo Brent subiu entre 10% e 13% logo nas primeiras horas de negociação. E analistas começaram a projetar valores acima de $100 por barril caso a disrupção continuasse. Número 2. Geografia absurda. Um corredor de 3 quilômetros decide o destino do mundo. Agora, para entender por que isso é tão grave, é preciso entender a geopolítica desse lugar. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã, ao norte, e a península de Musandam,
que é dividida entre os Emirados Árabes e Omã, ao sul. Ele conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. É a única saída marítima do Golfo Pérsico para o mar aberto. O estreito tem cerca de 167 quilômetros de extensão. No ponto mais largo, chega a 95 quilômetros, no mais estreito, apenas 39. Mas o dado mais impressionante não é esse. As faixas de navegação reais, regulamentadas pela Organização Marítima Internacional através do chamado Traffic Separation Scheme, têm apenas 3 quilômetros de largura em cada direção. 3 quilômetros. Uma faixa para a entrada, outra para a saída, com uma zona de separação entre elas. Toda a logística energética do planeta dependendo de navios gigantescos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, passando por um corredor mais estreito do que muitas avenidas de grandes cidades. É como se a artéria principal da economia global tivesse a espessura de um fio de cabelo. Número 3. O peso econômico. 20% do petróleo do mundo num único ponto. Quando falamos de petróleo, os números são quase difíceis de processar. Em 2024, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo Estreito de Hormuz. Isso equivale a aproximadamente 20% de todo o consumo global de petróleo. Em termos financeiros, estamos falando de mais de 500 bilhões de dólares em comércio anual de energia transitando por esse único ponto. E não é só petróleo. Cerca de 1/5 de todo o gás natural liquefeito comercializado no mundo também atravessa o estreito, com o Catar sendo o principal exportador. Agora, para onde vai tudo isso? Os dados mostram que 84% do petróleo bruto que cruza Hormuz tem como destino mercados asiáticos. China, Índia, Japão e Coreia do Sul são os maiores compradores. Então, quando o Irã ameaça fechar o estreito, não é só uma questão entre Oriente Médio e Ocidente, é uma questão que atinge diretamente a economia de metade da população mundial. É por isso que analistas como Ali Vaez, do International Crisis Group, alertam que um fechamento de Hormuz não provocaria apenas uma alta nos preços, provocaria um choque que se espalharia para além dos mercados de energia, apertando as condições financeiras, alimentando a inflação e empurrando economias frágeis para a recessão em questão de semanas. Número 4. As ilhas disputadas. O Irã controla 7 das 8 ilhas. Existe um detalhe geopolítico que a maioria das pessoas desconhece. O Estreito de Hormuz possui 8 ilhas principais e o Irã controla 7 delas. Entre as mais estratégicas estão Abu Musa, a Grande Thumb e a Pequena Thumb. 3 ilhas que são oficialmente disputadas com os Emirados Árabes Unidos. O Irã mantém presença militar nessas ilhas desde os anos 70 e essa ocupação nunca foi reconhecida pelos Emirados. Mas, na prática, quem está lá é o Irã. Essa presença nas ilhas dá ao Irã uma vantagem tática considerável. As ilhas funcionam como postos avançados a partir dos quais é possível monitorar e potencialmente interditar todo o tráfego que passa pelo estreito. Somam-se a isso as bases navais iranianas na costa, principalmente em Bandar Abbas, que é a maior base naval iraniana e fica exatamente na margem norte do estreito. Outras ilhas como Qashem, a maior ilha do Golfo Pérsico, e Hengam também estão sob controle iraniano e desempenham um papel logístico e militar importante. Em termos práticos, o Irã não precisa fechar o estreito com navios de guerra. Ele já está posicionado em quase todos os pontos que importam. Número 5. A guerra invisível. GPS, jamming e navios fantasmas. Essa talvez seja a curiosidade mais surpreendente da crise atual e mostra como a guerra moderna funciona de formas que a maioria de nós nem imagina. Nas primeiras 24 horas após o início da Operação Epic Fury, a firma de inteligência marítima Windward registrou interferências em sinais de GPS e no Sistema de Identificação Automática, o AIS.
afetando mais de 1.100 embarcações na região do Golfo Pérsico. Mais de 1.000 navios com seus sistemas de posicionamento adulterados em um único dia. E o mais perturbador, navios reais começaram a aparecer nos mapas de rastreamento em locais impossíveis. Petroleiros gigantescos surgiam em aeroportos, sobre uma usina nuclear e até em pontos em terra firme no interior do Irã. Era como se os navios tivessem sido teletransportados. Isso é o que se chama de GPS spoofing, uma técnica de guerra eletrônica em que sinais falsos são transmitidos para enganar os sistemas de navegação. O efeito prático é devastador. Em águas tão estreitas e congestionadas como as do Estreito de Hormuz, a navegação por GPS é essencial para evitar colisões e manter os navios dentro das faixas corretas. Com os sinais adulterados, o risco de acidentes aumenta enormemente. Além disso, navios que aparecem falsamente em território iraniano podem gerar alertas automáticos de violação de sanções internacionais, criando problemas legais e financeiros para armadores e seguradoras. É uma forma de guerra que não precisa de mísseis. Basta confundir os sistemas e o comércio para sozinho. O histórico de conflitos. Da Guerra dos Petroleiros ao Voo 655. O Estreito de Hormuz não é novidade quando se trata de tensões militares. A região já foi palco de alguns dos episódios mais graves da história militar moderna. O mais extenso foi a chamada Guerra dos Petroleiros durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 80. Em 84, o Iraque começou a atacar terminais de petróleo e navios-tanque iranianos na ilha de Karg. A estratégia de Saddam Hussein era deliberada, provocar o Irã a retalhar de forma extrema, possivelmente fechando o Estreito de Hormuz, o que forçaria uma intervenção americana. O Irã, no entanto, limitou suas retaliações aos navios iraquianos, mantendo o estreito aberto. Mas o conflito escalou de outra forma. Em 18 de abril de 1988, os Estados Unidos lançaram a Operação Praying Mantis, o maior confronto naval americano desde a Segunda Guerra Mundial, em retaliação ao Irã ter colocado minas aquáticas em águas internacionais do Golfo Pérsico. E então veio a tragédia mais sombria associada ao estreito. Em 3 de julho de 1988, o cruzador americano USS Vincennes abateu o voo 655 da Iran Air, um Airbus A300 civil, sobre as águas do Estreito de Hormuz. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. A Marinha Americana alegou ter confundido o avião comercial com um caça F-14 iraniano. Esse episódio continua sendo uma ferida aberta nas relações entre Irã e Estados Unidos e é frequentemente citado no Irã como exemplo da brutalidade americana na região. Número 8. O paradoxo legal. Águas territoriais que se sobrepõem. P. Antes de continuar, agora você pode se tornar membro do canal e nos ajudar a continuar produzindo com qualidade para você. Pode comprar apenas um cafezinho ou um apoio maior. O que você preferir está valendo e será muito bem utilizado. Existe um paradoxo jurídico fascinante envolvendo esse estreito que pouca gente conhece. Em termos legais, o estreito está tecnicamente dentro de águas soberanas. Em 1959, o Irã expandiu seu mar territorial para 22 quilômetros. Em 1972, Omã fez o mesmo. Como o estreito tem apenas 39 quilômetros no ponto mais estreito, a soma das águas territoriais dos dois países é maior do que a largura total da passagem. Ou seja, desde 1972, não existe sequer 1 centímetro de águas internacionais no Estreito de Hormuz. A navegação só funciona graças ao princípio de passagem em trânsito estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS. Esse princípio garante que navios de qualquer nação têm o direito de cruzar estreitos internacionais sem precisar de autorização, mesmo que estejam em águas territoriais de outro país. Mas aqui está o detalhe. O Irã nunca ratificou a UNCLOS.
E os Estados Unidos, que frequentemente invocam a liberdade de navegação como justificativa para sua presença militar na região, também não ratificaram o tratado. Ou seja, as duas potências que mais disputam o controle do estreito não são signatárias da convenção que regula a navegação nele. É um dos paradoxos jurídicos mais notáveis do direito internacional contemporâneo. Para completar, quando Oman ratificou a UNCLOS em 1989, incluiu declarações afirmando que navios de guerra precisariam de autorização prévia para cruzar suas águas territoriais, o que contradiz o próprio princípio de passagem em trânsito que a Convenção estabelece. 9. As alternativas, ou a falta delas. Diante de tudo isso, a pergunta óbvia é: não existe um plano B? A resposta curta é: quase nenhum. Atualmente existem basicamente 2 oleodutos que conseguem desviar petróleo do Estreito de Hormuz. O primeiro é o East-West Pipeline, operado pela Saudi Aramco, que cruza a Arábia Saudita de leste a oeste até um porto no Mar Vermelho, com capacidade máxima de cerca de 5 milhões de barris por dia. O segundo é o oleoduto Habshan Fujairah, dos Emirados Árabes, que conecta campos petrolíferos no interior ao terminal de exportação de Fujairah, no Golfo de Omã, já fora do estreito, com capacidade de 1,5 milhão de barris por dia. O Irã inaugurou o oleoduto Gorejassk em 2021 com capacidade inicial de 300 mil barris por dia, mas praticamente não o utilizou desde então. Somando toda a capacidade ociosa disponível desses oleodutos, analistas da EIA estimam algo em torno de 2,6 milhões barris por dia. Compare isso com os 20 milhões que passam pelo estreito diariamente. A matemática é implacável, é impossível substituir Hormuz por terra. A outra alternativa é o desvio marítimo pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. É exatamente o que as grandes empresas de transporte estão fazendo agora. Mas essa rota adiciona semanas ao tempo de viagem e aumenta significativamente os custos de frete. E para o gás natural liquefeito, a situação é ainda mais complicada. Não existe nenhum oleoduto alternativo para o GNL. Tudo precisa ir por navio, e todo navio precisa passar por Hormuz. 10. O efeito dominó global. O que acontece quando Hormuz para? Para encerrar, vamos falar sobre o que um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz realmente significa para o mundo e para o seu dia a dia. O primeiro impacto, e mais imediato, é no preço do petróleo. Com o início da crise em 28 de fevereiro, o Brent já subiu entre 10% e 13%. Analistas projetam que, se a disrupção continuar por semanas, o barril pode ultrapassar os $100. Isso se traduz diretamente em gasolina mais cara, transporte mais caro, alimentos mais caros, porque quase tudo no mundo moderno depende de combustível para ser produzido e transportado. O segundo impacto é no transporte marítimo global. Não são apenas petroleiros que usam o Golfo Pérsico. Portos como Jebel Ali, nos Emirados, são hubs de transbordo para o comércio global de containers. Como empresas como Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM e MSC suspendendo operações na região, há um efeito cascata que atinge cadeias de suprimento inteiras. O terceiro impacto é no mercado de seguros. As principais seguradoras de risco de guerra, incluindo Guard, Skuld e North Standard, já cancelaram ou estão cancelando coberturas para embarcações que operam no Golfo Pérsico e águas iranianas. Sem seguro, navios simplesmente não navegam. Mesmo que o estreito esteja tecnicamente aberto, sem cobertura de seguro, é como se estivesse fechado. E o quarto impacto, talvez o mais preocupante, é o geopolítico. A Ásia depende de Hormuz para 84% do petróleo que importa da região. China e Índia, duas das maiores economias do mundo, estão diretamente expostas. Um fechamento prolongado testaria alianças, forçaria reposicionamentos diplomáticos e poderia acelerar uma corrida por fontes alternativas de energia que levaria anos ou décadas para se concretizar.
Quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a Operação Epic Fury contra o Irã em 28 de fevereiro de 2026, muita gente esperava que seria rápido, que o Irã ia ceder em dias, talvez horas. Afinal, estamos falando dos Estados Unidos, o país com o maior orçamento militar do planeta, com porta-aviões, caças stealthy e munições guiadas por satélite. Mas o que aconteceu nas primeiras 72 horas surpreendeu o mundo. Projéteis iranianos atingiram bases americanas no Bahrein, no Kuwait, nos Emirados. Sistemas aéreos não tripulados cruzaram o Golfo e impactaram alvos em Dubai. E um tipo de arma que quase ninguém conhecia, o Fatah 2, foi usado em combate pela primeira vez na história. A pergunta que todo mundo está fazendo é: o Irã realmente tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos? A resposta é mais complicada do que parece. Número 1, o maior arsenal de mísseis do Oriente Médio, mas longe do maior do mundo. Vamos começar pelo número que mais impressiona. Antes das tensões com Israel em junho de 2025, o Irã tinha mais de 3.000 mísseis balísticos, o maior arsenal do tipo no Oriente Médio. Parece muito, e é muito, para a região, mas é preciso colocar isso em perspectiva. Os Estados Unidos possuem mais de 400 mísseis balísticos intercontinentais, cada um capaz de atingir qualquer ponto do planeta. A Rússia tem cerca de 1.200. A China está expandindo rapidamente e já ultrapassou 500. Esses são vetores com alcance de 10.000 a 13.000 quilômetros. Os sistemas iranianos mais avançados chegam a 2.000 quilômetros, ou seja, alcançam Israel e bases americanas no Golfo, mas não chegam nem perto dos Estados Unidos continental e mal alcançam partes da Europa Ocidental. E o estoque do Irã sofreu muito. Após as operações de junho de 2025, entre 1/3 e metade das unidades foram interceptadas ou utilizadas. O arsenal hoje está estimado em 1.000 e 1.200 mísseis, com apenas cerca de 100 lançadores móveis operacionais, de um total de 480 que existiam antes. Os Estados Unidos, para comparação, têm centenas de plataformas de lançamento espalhadas pelo planeta, em terra, no mar e no ar. Então, sim, o Irã tem o maior arsenal balístico do Oriente Médio, mas comparado com qualquer grande potência militar, é uma fração. A diferença é que o Irã não precisa alcançar Washington, precisa alcançar o Bahrein, o Kuwait e os Emirados. E isso ele faz. Número 2. As cidades de mísseis. Bases subterrâneas a 500 metros de profundidade. Se o Irã guardasse seus equipamentos ao ar livre, o embate já teria acabado. Mas não é assim. O Irã construiu algo que analistas militares chamam de cidades de mísseis. Complexos subterrâneos espalhados pelo país, alguns a até 500 metros de profundidade. São túneis escavados dentro de montanhas, projetados para resistir a ataques convencionais. Vetores, lançadores e combustível ficam armazenados lá dentro, protegidos. Quando chega a hora de operar, os lançadores móveis saem, disparam e voltam para dentro. É uma estratégia que torna praticamente impossível eliminar 100% da capacidade de projeção do Irã numa primeira investida. Em junho de 2025, Estados Unidos e Israel visaram 19 das 25 grandes bases de médio alcance do Irã. Neutralizaram 2/3 dos lançadores e uma fatia enorme do estoque. Mas as infraestruturas subterrâneas sobreviveram. E é por isso que em fevereiro de 2026, o Irã ainda conseguiu projetar centenas de respostas contra posições americanas e israelenses. Número 3. O Fatah, o hipersônico que estreou em combate. Em 1º de março de 2026, o Irã usou pela primeira vez em cenário real o Fatah 2, uma arma que alegam ser hipersônica. E isso chamou a atenção do mundo inteiro.
O Fata 2 usa um veículo de deslizamento hipersônico que viaja a velocidades entre Mach 13 e Mach 15, algo em torno de 16.000 a 18.500 km por hora. Tem alcance de cerca de 1.400 a 1.500 quilômetros e carrega uma carga útil de 200 quilos. A grande vantagem é que, diferente de mísseis balísticos tradicionais que seguem uma trajetória previsível, como uma bola de futebol chutada em arco, o Fata 2 pode mudar de direção durante o voo. Isso torna a interceptação muito mais difícil para defesas como o Patriot e o THAAD, que calculam onde o alvo vai estar com base numa trajetória fixa. Mas é preciso contexto. Primeiro, existe um debate entre especialistas sobre se o Fata é realmente hipersônico no sentido moderno do termo. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos apontam que o Fata 1, pelo menos, é mais um míssil balístico com um veículo de reentrada manobrável do que um hipersônico verdadeiro. O Fata 2 é mais avançado, mas ainda está longe dos sistemas que os Estados Unidos e a China estão desenvolvendo. Segundo, Rússia, China, Estados Unidos e Coreia do Norte têm programas hipersônicos mais maduros. O Avangard russo, por exemplo, tem alcance intercontinental. O DF-ZF chinês é projetado para focar em porta-aviões a milhares de quilômetros. O americano LRHW está em fase de testes avançados. O Fata 2 é regional. Poderoso dentro do seu raio de ação, mas não muda o equilíbrio global. O que o Fata muda é o equilíbrio regional. Para bases americanas no Golfo Pérsico, a 500 ou 800 quilômetros de distância, um vetor a Mach 15 que muda de direção representa um desafio real para qualquer rede de defesa. E é isso que importa neste cenário. 4. Os drones Shahed, o sistema de $20 mil que custa milhões para interceptar. Se o Fata é uma arma de prestígio, o Shahed é o equipamento que está expondo uma vulnerabilidade na lógica militar convencional. O Shahed 136 é um drone de ataque de uso único, um veículo aéreo não tripulado que voa até o alvo e detona no impacto. É lento, velocidade máxima de 185 km por hora. É barulhento. Os ucranianos apelidaram os Shaheds de motonetas voadoras. Carrega uma carga de 36 a 50 quilos e tem alcance de até 2.500 quilômetros. Tudo isso por um custo estimado de $20 a 50 mil por unidade. Agora vem a parte que desequilibra tudo. Para interceptar um Shahed, você pode usar um míssil Patriot, que custa cerca de $1 milhão, ou um THAAD, que custa cerca de $12 milhões. Faça a conta. Mesmo que você intercepte 100% dos drones, ainda sai perdendo financeiramente. E quando o Irã projeta centenas de uma vez, mais de 1.000 já foram lançados desde o início da Epic Fury, os estoques de interceptadores começam a ficar sob pressão. Um analista militar estimou que um único engenheiro, com as peças certas, consegue montar 12 Shaheds em um turno de 10 horas. A produção pode ser feita em garagens e galpões. Não precisa de fábrica sofisticada. O Irã pode fabricar centenas por semana e é o oposto da lógica industrial americana, onde cada equipamento custa milhões e leva meses para ser concluído. E a ironia, os Estados Unidos capturaram um Shahed, realizaram engenharia reversa e criaram uma cópia chamada Lucas, que agora está sendo usada contra o próprio Irã. Custa $35 mil por unidade. A Task Force Scorpion Strike, criada em dezembro de 2025, é a primeira unidade americana a usar sistemas de uso único copiados do adversário no front.
O Shahed não é revolucionário em tecnologia, é primitivo comparado a um Predator ou um Reaper americano, mas em termos de estratégia, ele expõe um problema estrutural, obriga o adversário a gastar muito mais para se defender do que o atacante gasta para agir. E essa conta, numa operação longa, não fecha para nenhum dos lados. Número 5. As duas marinhas. O trunfo assimétrico no Estreito de Hormuz. Aqui é onde a comparação com os Estados Unidos fica mais brutal e é mais consequente para o mundo inteiro. A marinha convencional iraniana é, sendo direto, obsoleta. O maior navio do Irã, o Irins Makran, um petroleiro convertido em base flutuante, foi severamente avariado em Bandar Abbas em 2 de março. Fragatas foram inutilizadas. O CENTCOM declarou que em 48 horas zerou a presença naval iraniana no Golfo de Omã. Trump disse que o Irã não tem mais marinha, força aérea ou radar. A Marinha Americana tem 11 porta-aviões nucleares, mais de 90 cruzadores e destroyers e submarinos nucleares. O Irã tem 3 submarinos Kilo russos dos anos 90 e uma frota de superfície que não teria sustentabilidade em um embate convencional prolongado. Mas o Irã não pretende travar uma disputa naval convencional. Quem controla o Estreito de Hormuz não é a Marinha convencional, é a Marinha da Guarda Revolucionária, o IRGCN. E essa força opera numa lógica completamente diferente. Estamos falando de 3.000 a 5.000 lanchas rápidas armadas com metralhadoras pesadas, RPGs e sistemas antinavio, capazes de atingir 90 a 130 km por hora, mais de 1.000 embarcações não tripuladas carregadas com cargas explosivas, submarinos táticos das classes Gadir e Ono, extremamente silenciosos nas águas rasas do Golfo, e minas navais, talvez a ferramenta mais subestimada, capaz de paralisar o tráfego comercial com custo mínimo. E na prática é exatamente o que aconteceu. Em 2 de março, o IRGC declarou oficialmente o Estreito de Hormuz fechado. O brigadeiro-general Ibrahim Jabari ameaçou intervir contra qualquer navio que tente passar. Dados de rastreamento marítimo mostraram que o tráfego caiu a zero na madrugada de 2 de março. Nenhum petroleiro transmitindo sinal de identificação automática no estreito. Pelo menos 150 petroleiros estão ancorados em águas abertas do Golfo, sem se mover. Pelo menos 5 petroleiros foram atingidos. Maersk, Hapag-Lloyd e MSC suspenderam operações na região. Seguradoras retiraram cobertura a partir de 5 de março. Sem seguro, nenhum armador arrisca. O efeito cascata foi imediato. A Qatar Energy, um dos maiores fornecedores de gás natural liquefeito do mundo, parou a produção de GNL após incidentes em suas instalações. O Iraque suspendeu exportações de petróleo dos campos de Rumaila, no sul, porque não há navios entrando no Golfo. Preços do gás natural subiram quase 50% na Europa e 40% na Ásia em um único dia. Petróleo Brent subiu 10 a 13% e analistas projetam que pode ultrapassar $100 por barril se a disrupção persistir. A revista britânica Lloyd's List resumiu com uma frase que diz tudo. O estreito não está fechado pelo Irã, está fechado pela própria navegação. Porque mesmo que o Irã não consiga manter o bloqueio indefinidamente, basta que o risco e o custo do seguro sejam altos o suficiente para que ninguém queira passar. Trump respondeu dizendo que a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar petroleiros pelo estreito. Os Estados Unidos têm pelo menos 8 destroyers e 3 navios de combate litorâneo na região. Mas escoltar navios comerciais sob a possibilidade de ação de lanchas rápidas, minas, drones navais e baterias costeiras é um nível de operação que testa qualquer frota, mesmo a mais poderosa do mundo.
A costa iraniana ao longo do estreito é montanhosa, cheia de bunkers blindados cobrindo toda a passagem. O estreito tem apenas 3 quilômetros de largura em suas faixas navegáveis. É uma zona de alto risco tático. Número 6. A questão nuclear. A uma semana do ponto crítico? Esta é a questão que está por trás de tudo. Não é sobre balística, não é sobre drones, é sobre o átomo. Antes das operações de junho de 2025, o Irã tinha acumulado cerca de 275 quilos de urânio enriquecido a 60%, perto do nível de 90% necessário para uso militar. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos estimou que o Irã poderia produzir material suficiente para o primeiro dispositivo em menos de uma semana. O material total seria suficiente para 5 a 9 ogivas. Para dimensionar, os Estados Unidos possuem cerca de 5.500 ogivas ativas. A Rússia, aproximadamente 6.200. Até a Coreia do Norte tem estimadas 40 a 50. O Irã teria no máximo material para menos de 10 e nunca finalizou um projeto desse tipo, de fato. As investidas de junho de 2025, a Operação Midnight Hammer, danificaram severamente Natanz, Fordow e Isfahan. A Casa Branca declarou os sítios nucleares completamente neutralizados, mas o diretor da AIEA disse que a maior parte do material ainda estava intacta e não foi confirmada a supressão total do urânio enriquecido. E aqui é o que está acontecendo agora. Em 3 de março de 2026, imagens de satélite da empresa Ventor confirmaram novos danos na usina de Natanz, em Isfahan, indicando que as ações de 1 e 2 de março atingiram a instalação. Isso contradiz parcialmente a AIEA, cujo diretor declarou em 2 de março que não havia indícios de que instalações críticas foram atingidas. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o programa iraniano estaria imune em meses se nenhuma ação fosse tomada. E o enviado especial americano Steve Witkoff disse que os negociadores iranianos se gabaram do enriquecimento durante as conversas fracassadas em fevereiro. O Irã afirma oficialmente que seu programa é pacífico, mas a AIEA e múltiplas agências de inteligência ocidentais concordam. O país tem o conhecimento, a infraestrutura e, possivelmente, o material para avançar com uma alternativa nuclear em meses, se decidir fazê-lo. E, num cenário de sobrevivência nacional, essa decisão pode ser tomada a qualquer momento. Essa é a questão que faz toda a comunidade internacional perder a respiração. Número 8. A rede de proxies. Projeção de múltiplas frentes. O Irã não age apenas de forma direta. Talvez a dimensão mais complexa de seu poder seja a capacidade de projetar influência através de redes aliadas em múltiplas frentes simultaneamente. Os Houthis no Iêmen usam versões dos sistemas iranianos para mirar no tráfego comercial no Mar Vermelho, forçando desvios de rotas que custam bilhões à economia global. O Hezbollah, no Líbano, embora enfraquecido após 2025, voltou a agir. Em 2 de março, lançou retaliações contra Israel, provocando respostas que já resultaram em mais de 40 baixas críticas e centenas de feridos no Líbano em 2 dias. Milícias xiitas no Iraque focaram em posições americanas em Erbil e no aeroporto de Bagdá. Um sistema não tripulado atingiu uma base britânica em Chipre, o que ampliou o raio de ação para além do Oriente Médio tradicional. E talvez o exemplo mais global, o Irã forneceu tecnologia balística e sistemas aéreos à Rússia. O Shahed 136 virou o Geran 2 russo, produzido na fábrica de Yelabuga.
Porém, analistas apontam que a pressão interna no Irã deve ter impacto limitado sobre a logística russa, já que Moscou localizou a produção e tem estoques próprios. Nenhuma outra nação de médio porte tem esse alcance de projeção indireta. O Irã desenvolveu um modelo de exportar tecnologia acessível para grupos alinhados e deixar que eles descentralizem o embate. É um formato mais difícil de rastrear e que dispersa a atenção do oponente, mas também gera uma vulnerabilidade. Quando o polo central em Teherã é pressionado diretamente, toda a rede sente o impacto logístico. Número 9, calcanhar de Aquiles. Onde o Irã é frágil pode parecer formidável, e em alguns aspectos estruturais é. Mas as lacunas são enormes e é essencial entendê-las para ter uma visão analítica real. Força Aérea. O Irã opera F-14 Tomcats, os mesmos caças do Top Gun original de 1986. Foram adquiridos antes da Revolução de 1979. Além desses, tem MiG-29 russos e modelos chineses de gerações passadas. O Irã não possui caças de quinta geração. Os Estados Unidos operam F-22 e F-35. No espaço aéreo, a discrepância é total. É por isso que Teherã focou em vetores terrestres. Defesa antiaérea. As operações de 2025 degradaram severamente a cobertura de radar no país, abrindo corredores aéreos amplos. Sem acesso a sistemas modernos como o S-400 russo, a proteção do espaço aéreo continua altamente vulnerável. Crise interna. A nação enfrenta a inflação de 60% e um forte desgaste social, com registros de mais de 30 mil baixas durante a contenção de manifestações no início de 2026. A liderança tem que equilibrar a economia em frangalhos com os altos custos de manter o setor de defesa. Orçamento. O Irã gasta aproximadamente 25 bilhões de dólares por ano no setor de defesa. Os Estados Unidos gastam mais de 900 bilhões, 36 vezes mais. É uma disparidade financeira que a criatividade assimétrica não consegue anular completamente. Cadeia de suprimentos. A produção de vetores de combustível sólido, os mais rápidos e modernos do arsenal, depende de componentes importados principalmente do mercado asiático. O bloqueio dessas rotas compromete diretamente a capacidade de reposição. Número 10. O que vem depois? Os cenários da operação. E agora, a pergunta que todo mundo está fazendo: para onde isso caminha? Lideranças em Washington declararam o objetivo de desmantelar a infraestrutura naval iraniana e impedir avanços nucleares permanentemente. O secretário de Defesa chamou a Epic Fury de a campanha aérea mais contundente e precisa já vista. Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária mantém o foco na restrição do Estreito de Hormuz e nas respostas descentralizadas. Mas há um gargalo logístico. Os estoques americanos de alta tecnologia, interceptadores como o Patriot e o THAAD, assim como os cruzadores Tomahawk, estão sendo consumidos em ritmo acelerado. Um almirante aposentado destacou que operações reais são vencidas pela logística, apontando para a base industrial de defesa. Do lado iraniano, a reposição também é um desafio crítico sob bloqueios severos. Os cenários analíticos se dividem em 5 frentes. Ruptura rápida. A infraestrutura de Teherã cede sob pressão combinada externa e interna, forçando uma transição de poder. Atrito prolongado. O Irã absorve os impactos, mantém os disparos assimétricos e o custo econômico, especialmente energético, drena a paciência internacional. Avanço estratégico máximo. Encurralado, o Irã decide cruzar a linha e finalizar um dispositivo atômico, mudando completamente as regras da diplomacia global. Negociando sob pressão, um cessar-fogo é desenhado a contraposto por ambas as partes devido à exaustão logística. Transbordamento total. O cenário já em andamento se intensifica, engolfando Líbano, Iraque e Iêmen e as rotas marinhas em um bloqueio estrutural duradouro.
O Irã não é uma superpotência nos moldes tradicionais. Não possui frotas oceânicas ou superioridade aérea. Em um comparativo convencional puro contra os Estados Unidos, a assimetria é esmagadora, como os primeiros dias da Epic Fury demonstraram. No entanto, a estratégia moderna não se resume apenas a quem possui o orçamento maior. Trata-se de impor custos contínuos ao oponente, sistemas de baixo custo que exigem defesas multimilionárias criam um dilema de sustentabilidade. Infraestruturas profundas que sobrevivem a incursões pesadas esticam a linha do tempo e a variável nuclear paira como o fator de dissuasão final. Os Estados Unidos têm a capacidade de neutralizar infraestruturas em escala global. Mas o preço logístico, o tempo necessário e as consequências econômicas colaterais, como o tráfego restrito em Hormuz e a volatilidade do setor de energia, são o verdadeiro campo de batalha em 2026. Nos últimos 14 meses, os Estados Unidos derrubaram o governo da Venezuela, sufocaram Cuba, ameaçaram anexar a Groenlândia e o Canal do Panamá, impuseram tarifas contra meio mundo e agora neutralizaram o líder supremo do Irã. 10. O que Trump disse e o que ele realmente quis dizer. Vamos começar pelas palavras, porque elas importam. Quando Trump anunciou as ações, disse ao Washington Post que sua principal preocupação era a liberdade para o povo iraniano. A ABC News disse que 48 líderes sêniores foram removidos do comando. No Truth Social, escreveu que os Estados Unidos começaram operações militares de grande escala no Irã para eliminar ameaças iminentes do regime iraniano e que o Irã nunca poderá ter arma nuclear. Mas a frase mais reveladora veio depois, quando disse diretamente aos iranianos: quando terminarmos, tomem o controle do governo, ele será de vocês. Esta será provavelmente a única chance de vocês por gerações. E completou pedindo que a guarda revolucionária depusesse as armas ou enfrentasse consequências definitivas. Isso não é linguagem de operação cirúrgica, é linguagem de mudança de regime. O próprio secretário de Defesa, Pete Hegseth, que em dezembro havia prometido que os Estados Unidos não seriam distraídos por intervencionismo e mudança de regime, agora está supervisionando exatamente isso. Mas, quando questionado, Hegseth insistiu que a operação não é campanha de mudança de regime. E o secretário de Estado Marco Rubio deu uma justificativa completamente diferente. Disse que os Estados Unidos sabiam que Israel agiria contra o Irã, que o Irã retaliaria contra bases americanas. Então, Washington agiu preventivamente, não por mudança de regime, mas por autodefesa. Duas justificativas diferentes, do mesmo governo, no mesmo dia. O senador democrata Mark Warner resumiu a confusão. Não tenho certeza de qual objetivo define o endgame. E Trump, a ABC News, deixou escapar talvez o detalhe mais revelador, quando perguntado sobre quem poderia liderar o Irã depois de Khamenei, disse que os candidatos à sucessão estão todos fora de cena, que o ataque eliminou a maioria dos prospectos. Ou seja, desmantelaram não só o líder, mas a linha de sucessão inteira. E é aqui que o padrão fica visível. Em 2016, Trump disse: precisamos abandonar a política fracassada de construção de nações e mudanças de regime. Em 2025, em discurso na Arábia Saudita, debochou do Afeganistão e do Iraque, dizendo que os supostos construtores de nações arruinaram mais nações do que construíram. Na campanha de 2024, seu time vendeu a ideia de que ele era o candidato da paz. E agora? Venezuela em janeiro, operação militar, Maduro detido, governo derrubado, Cuba em fevereiro. 3 países, 3 meses, o mesmo modelo. Pressão máxima até o regime ceder ou colapsar. E a pergunta que poucos estão fazendo é: quem é o próximo? Número 9. Petróleo, o verdadeiro prêmio da crise. Agora olhe o mapa energético e tudo começa a fazer sentido. O Irã produzia cerca de 4 milhões de barris por dia e exportava 1,9 milhão, quase
tudo para a China em navios fantasma que evitavam sanções. A Venezuela, antes da intervenção americana em janeiro, era outro fornecedor-chave chinês. Juntas, Irã e Venezuela representavam quase um quinto das importações chinesas de petróleo. Agora, os dois estão fora do jogo. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do consumo global de petróleo, 20 milhões de barris por dia, está efetivamente fechado após o Irã declarar bloqueio em retaliação aos eventos recentes. Mais de 150 navios estão retidos no Estreito. O Brent chegou a disparar mais de 9% intraday, fechando em torno de $81 o barril. O WTI fechou a $74,56, alta semelhante. Navios comerciais estão evitando o Golfo Pérsico. E o que os Estados Unidos fizeram? Trump anunciou seguro governamental para navios que cruzarem o estreito e escoltas da Marinha Americana, o que ajudou a conter o pânico dos mercados. Mas a mensagem ficou clara: quem quer petróleo do Golfo agora depende de proteção americana. E enquanto isso, drill, baby, drill. A política de expansão máxima da produção doméstica. Os Estados Unidos já são o maior produtor de petróleo do mundo. Com Irã e Venezuela fora do mercado e a Rússia sob sanções, Washington se torna não apenas o maior produtor, mas o fornecedor de emergência do planeta. A reserva estratégica americana tem 415 milhões de barris prontos para estabilizar o mercado interno. E tem mais. Os Estados Unidos já estão negociando para enviar entre 30 e 50 milhões de barris do petróleo venezuelano apreendido de volta para o mercado americano. Ou seja, o petróleo dos regimes que Trump derrubou agora alimenta a economia americana. Isso não é efeito colateral da operação. Esse é o objetivo. Quem controla a energia controla quem cresce e quem para. E neste momento os Estados Unidos controlam a torneira. Número 8. O novo Oriente Médio, redesenhado sem o Irã. Por mais de 40 anos, a arquitetura do Oriente Médio girou em torno de um eixo, a rivalidade entre Irã e os países do Golfo, com Israel no meio. Com o Irã enfraquecido, esse eixo quebrou. Primeiro, os proxies. Hezbollah já estava enfraquecido desde o embate de 2025, mas declarou confronto aberto após as ações americanas. Em 3 de março, Israel respondeu enviando tropas terrestres ao sul do Líbano pela primeira vez desde o cessar-fogo de 2024, ordenando a evacuação de mais de 80 vilas. Em um único dia, 52 baixas foram registradas no Líbano. Mais de 154 pessoas ficaram feridas e dezenas de milhares foram deslocadas. O Hezbollah projetou enxames de drones contra a base aérea israelense de Ramat Davi. A frente libanesa se tornou uma segunda crise dentro da principal. Os Houthis no Iêmen continuam ativos, mas sem o patrocínio financeiro e logístico de Teherã. Sua capacidade de projeção cai. As milícias iraquianas e sírias perdem o comando central. O eixo da resistência que o Irã construiu ao longo de décadas está se desfazendo em tempo real. Segundo os Acordos de Abraão, assinados em 2020, normalizaram relações entre Israel e vários países árabes, mas a Arábia Saudita ficou de fora. Com o Irã neutralizado, o principal obstáculo saudita desaparece. Israel se consolida como potência regional sem contrapeso militar significativo. E terceiro, a retaliação iraniana mudou o mapa diplomático de forma irreversível. O Irã não agiu só contra Israel, direcionou ações a mais de 10 países. Lançou sistemas não tripulados contra a Embaixada dos Estados Unidos em Riad e o consulado americano em Dubai. Atingiu instalações de GNL no Catar, paralisando a produção. Um drone iraniano atingiu até a base britânica da RAF em Akrotiri, no Chipre, arrastando a Europa diretamente para o cenário.
Os Estados Unidos fecharam embaixadas na Arábia Saudita e no Kuwait, e o Departamento de Estado ordenou que todos os cidadãos americanos deixem o Oriente Médio imediatamente. A resposta militar americana foi devastadora. O CENTCOM reportou em 3 de março quase 2.000 alvos atingidos no Irã. A Marinha incapacitou 17 embarcações iranianas, incluindo um submarino. A declaração oficial foi categórica: nenhum navio iraniano está navegando no Golfo Arábico, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. O porta-drones Shahid Bagheri foi atingido. O navio base Iris Makran foi inutilizado em Bandar Abbas. O prédio Malek Ashtar da Guarda Revolucionária em Teherã foi completamente desmantelado. A sede da emissora estatal IRIB foi atingida. O parlamento iraniano foi alvejado. Até o Palácio Golestan, patrimônio da Unesco, foi danificado por detritos das interceptações. A Cruz Vermelha iraniana reporta entre 787 e 800 perdas fatais. O Irã respondeu com mais de 500 vetores balísticos e 2.000 drones, mas a capacidade de sustentação está se esgotando. E a diplomacia? 6 militares americanos perderam a vida, 4 deles reservistas do exército, vítimas de um impacto de drone no porto Shuaiba, no Kuwait, enquanto faziam logística. Israel também sofreu baixas, 11 no total até agora. O conflito tem rosto, mas a resposta diplomática foi uma declaração conjunta de 7 nações árabes ao lado dos Estados Unidos, condenando as ações iranianas como indiscriminadas e irresponsáveis. Ou seja, o Irã, na retaliação, empurrou seus próprios vizinhos definitivamente para o lado americano. O Irã projetou força contra a Arábia Saudita, o mesmo país com quem vinha construindo reaproximação diplomática nos últimos anos, mediada pela China. Em poucas horas, anos de detente evaporaram. O Oriente Médio que vai emergir dessa escalada não vai se parecer com o de antes. Vai ser um Oriente Médio liderado por uma aliança Estados Unidos-Israel-Golfo, sem contrapeso iraniano. E isso muda tudo. De rotas de petróleo a alianças de segurança, de política nuclear a acordos comerciais. É a maior reconfiguração da região desde a queda do Império Otomano e desta vez está sendo desenhada em Washington. 7. A corrida nuclear que ninguém queria. E aqui está o paradoxo mais perigoso de toda essa história. Desmantelar o programa do Irã pode ter acelerado a proliferação nuclear no mundo. A lógica é simples e devastadora. O Irã acumulou urânio enriquecido a 60%, material suficiente para 5 a 9 dispositivos, mas nunca cruzou a linha final e foi desmantelado assim mesmo. A mensagem que cada país do mundo recebeu é: se você tem programa nuclear e não cruza a linha de chegada, pode sofrer ações implacáveis. Se você cruza a linha, como a Coreia do Norte, ninguém te toca. Kim Jong-un está assistindo a tudo e a conclusão é óbvia: nunca negociar, nunca abrir mão do arsenal, acelerar o programa. A Coreia do Norte já tem entre 40 a 50 ogivas. Depois do cenário iraniano, provavelmente, vai ter mais. Mas não é só a Coreia do Norte. A Arábia Saudita já sinalizou há anos que, se o Irã desenvolvesse o dispositivo, buscaria a sua própria capacidade. Agora, com o poder de Teherã dissipado e o Oriente Médio reconfigurado, os sauditas podem concluir que precisam de capacidade dissuasória independente. Não por causa do Irã, mas porque o único país que pode protegê-los é o mesmo que acaba de lançar ofensivas contra outro Estado soberano sem autorização da ONU. Turquia e Egito observam a mesma lição. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado em sessão de emergência no dia das operações. O resultado? Nenhuma resolução, nenhum voto, nenhuma consequência. O secretário-geral, Antônio Guterres, condenou os eventos como desperdício de uma oportunidade diplomática. E foi ignorado. Não era para menos, né? Se a ordem baseada em regras não impediu o colapso do Irã, ela não vai impedir nada. E os países que concluírem isso
vão buscar a sua própria garantia. E a única garantia absoluta de soberania no mundo atual é a atômica. O precedente no Irã pode ter criado 5 novos focos de proliferação tentando resolver um. 6. OTAN. Pague ou perca a proteção. Enquanto a tensão escala no Oriente Médio, a Europa está enfrentando sua própria crise existencial. Trump vem pressionando os aliados da OTAN a gastar 5% do PIB em defesa, mais que o dobro da meta oficial de 2% que a maioria dos países já não atingia. A mensagem é direta: a América não vai financiar a segurança de quem não paga. E a crise no Irã tornou isso mais urgente, porque 2 porta-aviões americanos, o Gerald Ford e o Abraham Lincoln, foram deslocados para o Oriente Médio, a maior concentração de poder naval americano na região desde 2003. Isso significa menos navios no Pacífico, menos capacidade na Europa, e cada aliado da OTAN está fazendo a mesma conta. Se os Estados Unidos estão comprometidos no Golfo e no Pacífico ao mesmo tempo, quem protege a Europa? A resposta de Washington é clara: vocês mesmos. Macron já fala em exército europeu. A Alemanha revisou sua política de defesa pela primeira vez em décadas. A Dinamarca se rearmou para defender a Groenlândia. O Japão, do outro lado do mundo, adquiriu mísseis Tomahawk e integrou F-35B em seus porta-aviões. A maior transformação militar japonesa desde 1945. A OTAN não está acabando, mas está se transformando de aliança em serviço. E o preço está subindo. Quem não paga não recebe proteção e quem não se arma fica vulnerável. E não é só a Europa. No Pacífico, os Estados Unidos estão construindo o que analistas militares chamam de cinturão de mísseis, sistemas de médio e longo alcance posicionados do Japão às Filipinas, criando zonas de engajamento sobrepostas que complicam qualquer cenário chinês sobre Taiwan. Os Estados Unidos anunciaram expansão de sistemas avançados nas Filipinas. O Pentágono alocou 850 milhões de dólares para reabastecer estoques destinados a contingências taiwanesas. A mensagem é a mesma em todo lugar. Prepare-se, arme-se e pague. A era da proteção garantida e gratuita chegou ao fim. É uma lógica transacional, não ideológica, e é exatamente a doutrina atual. Número 5. Groenlândia, Panamá e Ártico. Território é a nova moeda. Se você acha que a ambição territorial de Trump é retórica, você não está prestando atenção. Em janeiro de 2025, o governo ameaçou anexar a Groenlândia, uma ilha de 2,16 milhões de quilômetros quadrados com reservas massivas de terras raras, urânio e petróleo no Ártico. A Dinamarca respondeu com o maior pacote de defesa de sua história. Em Davos, um acordo permitiu que empresas americanas explorassem os recursos sem ceder soberania, mas o precedente estava aberto. O Canal do Panamá está sob pressão constante. Trump questionou abertamente a soberania panamenha sobre a passagem, citando taxas abusivas e presença de empresas chinesas operando nos portos adjacentes. Não é sobre nostalgia imperial, é sobre rotas comerciais vitais. Quem controla o Panamá controla o fluxo logístico entre o Atlântico e o Pacífico. O Ártico é o tabuleiro do século. Com o gelo derretendo, novas rotas marítimas se abrem e reservas de petróleo e gás, antes inacessíveis, se tornam viáveis. Rússia, China e Estados Unidos estão disputando cada quilômetro. E a atual gestão posicionou a Groenlândia como a peça central da estratégia americana na região. Tudo isso se conecta: energia no Ártico, minerais na Groenlândia, rotas no Panamá, projeção no Pacífico. O governo não está redesenhando só a política, está redesenhando a geografia. E no século XXI, o acesso territorial voltou a ser a grande moeda de troca. Número 4. América Latina. Cuba, Venezuela e o cerco continental. O hemisfério ocidental está sendo reorganizado e o padrão é o mesmo. Venezuela. Em janeiro, os Estados Unidos detiveram Maduro, interviram no governo e abriram o setor energético venezuelano para empresas americanas.
A justificativa foi contenção de crimes transacionais. O modelo: intervenção cirúrgica, reestruturação institucional, acesso a recursos. Cuba. Em fevereiro, os Estados Unidos bloquearam o fornecimento de energia que ainda chegava à ilha. A ordem executiva de 29 de janeiro cortou Venezuela e México como fornecedores. Cuba entrou em colapso de infraestrutura, apagões de 20 horas, hospitais sem suporte, aviação suspensa, e aí veio a tomada amigável. Marco Rubio negociando com a cúpula cubana e o Tesouro liberando vendas limitadas ao setor privado. O clássico jogo da cenoura e do porrete. México. Sob pressão com tarifas e ameaça de medidas de imigração em massa, está sendo forçado a alinhar a sua política interna e comercial com Washington. Colômbia e Brasil observam. O Brasil, como maior economia da América Latina e membro dos BRICS, está numa posição particularmente delicada. Precisa manter relações com Washington, mas não pode aceitar abertamente uma nova doutrina de intervenção no hemisfério. A Colômbia, parceira tradicional dos Estados Unidos, mas com um governo diferente ideologicamente, caminha na corda bamba. A mensagem é clara: o conceito de zona de influência exclusiva, que parecia adormecido, ressuscitou. A diferença é que agora vem com sanções, tarifas e pressão máxima. A doutrina Monroe voltou com roupagem nova. Não se chama mais assim, chama-se America First, mas o mapa é o mesmo. A América Latina está sendo reorganizada sob uma lógica de alinhamento obrigatório, e cada governo da região agora faz a mesma pergunta: se eu sair da linha, sofrerei as mesmas consequências? Número 3. O arsenal econômico: dólar, sanções, tarifas e SWIFT. A ferramenta mais poderosa dos Estados Unidos não está nos silos nucleares ou na força aérea, está na economia. É o dólar. O sistema financeiro global flui em dólares. A maioria das transações internacionais passa pelo sistema SWIFT, que tem forte influência americana. Quando Washington decide isolar um país, pode cortá-lo do comércio global com uma assinatura. Irã, Rússia, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, todos sentiram o impacto. Mas a atual gestão foi além das ferramentas tradicionais. Adicionou tarifas pesadas como segunda camada de pressão macroeconômica, tarifas de 25% contra Canadá e México, tarifas de até 60% contra a China, tarifas contra a Europa, tudo ao mesmo tempo. É um cerco econômico de 360 graus, cobrindo aliados e adversários simultaneamente. O resultado é que o mundo está pagando um pedágio para acessar o mercado dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, sendo bloqueado por interagir com nações sob embargo. É um sistema de controle de capital global sem precedente, mas existe um ponto de ruptura. Os BRICS vêm discutindo alternativas ao dólar. A China desenvolveu sistemas de pagamento digitais paralelos. A Rússia opera fortemente em moedas locais. O Irã estava no centro de uma rede paralela de comércio. A questão central é se o uso agressivo dessas travas financeiras vai, ao longo do prazo, forçar a criação de um sistema concorrente. Se países demais forem isolados, o incentivo estrutural para escapar do dólar atinge uma massa crítica. E quando economias do tamanho de China e Índia consolidarem rotas fora do dólar, a maior alavanca de Washington perde atração. O dólar ainda é o rei absoluto, dominando as reservas globais e o comércio de energia. Mas em 2015, sua fatia era maior. A tendência é uma diluição lenta. O estrategista-chefe da BCA Research alertou que a escalada atual pode ser o caso que empurra o mundo para um ponto de inflexão na próxima década. Número 2. Rússia e China, os dois xadrezes simultâneos. A crise no Irã não acontece num vácuo. Ela altera imediatamente o cálculo em dois outros pontos quentes do globo, leste europeu e Indo-Pacífico. Rússia primeiro. O Irã é um fornecedor tecnológico crítico de Moscou.
com os drones Shahed fortalecendo a logística do leste europeu. Com 40 mil unidades planejadas para a linha de produção, esse fluxo agora está comprometido. A capacidade da Rússia de sustentar suas operações de linha de frente dependia parcialmente da cadeia de suprimentos que vinha de Teherã. Se o governo iraniano colapsar de vez, a máquina de guerra russa perde um parceiro logístico difícil de substituir. Mas a Rússia também está esticada ao limite. Anos de ofensiva na Ucrânia esgotaram sua capacidade de intervir no exterior. Putin não projetou força para blindar a Síria, não está intervindo no Irã e foca internamente. Isso vira uma alavanca para Washington forçar concessões imediatas no leste europeu. Eliminar o atrito constante no Oriente Médio libera a largura de banda americana para focar na Ásia. Pequim sabe disso, mas a China também tira suas lições do bloqueio energético. O país absorve mais de 80% do óleo exportado por Teherã. Perder Irã e Venezuela quase simultaneamente cortou uma fatia imensa de importação chinesa, forçando Pequim a depender de rotas marítimas vulneráveis a embargos. Isso eleva o senso de urgência chinês de garantir a autossuficiência antes que uma janela geopolítica se feche. E enquanto os Estados Unidos mantêm 2 super porta-aviões no Golfo, descarregando arsenais milionários e consumindo logística avançada, a China apenas observa e mapeia. Cada interceptador usado no Oriente Médio é um a menos no estoque do Indo-Pacífico. Analistas militares já alertam que as linhas logísticas americanas estão sob estresse máximo, forçando repriorizações globais drásticas. Para a Rússia, a crise atual é uma perda de suprimento. Para a China, é um aviso sobre dependência logística. Número 1. O novo mapa do mundo e o custo da mudança. E aqui chegamos ao desenho completo. Recapitula comigo. O Irã está no epicentro de uma crise brutal, com o líder removido, centenas de baixas críticas e a infraestrutura cambaleando. A marinha iraniana está totalmente inoperante. O Líbano virou uma frente de combate terrestre. Instalações diplomáticas foram atingidas no Golfo. A Venezuela sofreu uma transição forçada. Cuba enfrenta um blackout nacional sob negociação engessada. A Groenlândia entra no radar na exploração direta. O Panamá sente o peso logístico. A OTAN vira um clube de proteção condicionada. A Europa é forçada ao rearmamento imediato. Tarifas moldam o comércio global e frotas navais gigantescas se movimentam enquanto a Ásia prende a respiração. Isso não é apenas uma sequência de manchetes, é o redesenho forçado da ordem mundial. A doutrina é inconfundível. Os Estados Unidos exercem o papel de hiperpotência energética, militar e financeira, exigindo alinhamento total. America First consolidou-se como a arquitetura de um mundo onde Washington define as regras do fluxo comercial, da segurança regional e do acesso energético. A Casa Branca tem chamado isso de uma nova doutrina, focada em dissuasão avalaçadora e benefícios estratégicos de longo prazo. O senador Lindsey Graham foi à TV declarar: a central das ameaças regionais está afundando, o comando central caiu. Não são palavras de cautela diplomática, são declarações de consolidação de poder. E isso implica que a agenda de reestruturação global está apenas no início. A história nos ensina o que acontece quando o equilíbrio de poder é alterado unilateralmente de forma tão agressiva. Da última vez que o mapa geopolítico passou por uma tensão dessa magnitude, desembarcamos em grandes conflitos mundiais. Não estamos dizendo que esse é o caminho agora. Estamos dizendo que, quando rotas são fechadas, governos são depostos e pressões econômicas extremas são aplicadas em algum ponto da cadeia, a fricção gera uma faísca imprevisível. Ninguém sabe exatamente como a Rússia fará seu próximo movimento, como a China vai blindar suas rotas em Taiwan ou o que restará do programa do Irã. A pergunta não é se o mundo vai reagir a esse novo mapa. A questão é quem, quando e com quais ferramentas.
O Irã foi a peça central que moveu todo o tabuleiro, mas em geopolítica, o tabuleiro nunca para de se mover. A grande definição desta década não será o que uma única superpotência deseja, será o que o resto do sistema global está disposto a aceitar ou desafiar. Número 10. Quem era Khamenei e por que sua queda muda tudo? Para entender o tamanho do vácuo de poder, você precisa entender quem era Ali Khamenei. Ele não era apenas o presidente do Irã. Aliás, o presidente no sistema iraniano é uma figura secundária. Khamenei era o líder supremo. Isso significa que ele era, ao mesmo tempo, o chefe de Estado de fato, o comandante em chefe das Forças Armadas, a autoridade máxima sobre o programa nuclear, o árbitro final de toda a política externa e interna e o líder religioso supremo do país. Ele nomeava diretamente os chefes do judiciário, os comandantes da guarda revolucionária, os diretores da mídia estatal e metade dos membros do Conselho dos Guardiões, o órgão que decide quem pode e quem não pode concorrer a eleições. Khamenei controlava o Irã como poucos líderes controlam qualquer coisa no mundo moderno. E governou assim por 36 anos, desde 89, quando sucedeu o fundador da República Islâmica, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Para dimensionar, ele sobreviveu a 6 presidentes americanos, 2 guerras do Golfo, a Primavera Árabe, o Acordo Nuclear de 2015, o primeiro mandato de Donald Trump, o conflito com Israel em 2025 e crises internas severas que custaram milhares de vidas. Quando nos deixou, era o chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio. A queda repentina de Khamenei não é como a perda de um presidente, é como arrancar o pilar central de um edifício inteiro de poder que foi construído ao redor de uma única pessoa durante quase 4 décadas. E agora esse edifício está balançando sob fogo pesado. 9. O Conselho Provisório. Quem está no comando agora? A Constituição iraniana tem uma resposta pronta para quando o líder supremo falta. Até que a Assembleia dos Especialistas escolha um substituto, o poder é exercido por um Conselho Provisório de Liderança, composto por 3 pessoas: o presidente, o chefe do Judiciário e o clérigo do Conselho dos Guardiões. No dia 1º de março, esse conselho foi formado. Os 3 membros são o presidente Massoud Pezeshkian, um reformista moderado, o chefe do judiciário, Golan Hossein Mohseni Ejei, um linha dura conservador, e o Ayatollah Alireza Arafi, clérigo sênior e vice-presidente da Assembleia dos Especialistas. Repara na composição: um moderado, um conservador e um clérigo ligado ao establishment religioso. É uma tensão embutida na própria estrutura, por design. E, na prática, esse conselho tem autoridade limitada. Ele administra o dia a dia, mas não define os rumos do país. E as condições em que esse conselho opera são sem precedentes. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram que a primeira reunião do conselho aconteceu aparentemente dentro de uma instalação médica, o Hospital Arman, em Teherã, identificado pelo teto baixo e a porta de metal atrás deles. Os líderes do Irã estão se reunindo em centros médicos e complexos subterrâneos porque qualquer concentração visível de poder pode ser o próximo alvo. Enquanto isso, quem efetivamente toma as decisões de resposta tática e defesa é Ali Larijani, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento. É ali, nesse círculo de segurança, que o poder real está. Número 8. A Assembleia dos Especialistas, 88 clérigos sob fogo cruzado. A pessoa que vai se tornar o próximo líder supremo do Irã será escolhido por 88 clérigos xiitas, não por eleição popular, não por parlamento, por uma assembleia religiosa chamada Majlis-e Kobregan, a Assembleia dos Especialistas. Funciona assim. Os candidatos a membro da Assembleia precisam ser aprovados pelo Conselho dos Guardiões, cujos membros são nomeados pelo próprio líder supremo.
ou seja, Khamenei, enquanto vivo, influenciava diretamente quem poderia decidir seu sucessor. É um ciclo fechado de poder. A Assembleia se reúne, delibera em sigilo e escolhe um novo líder por maioria simples. A Constituição diz que isso deve ser feito no menor tempo possível. Na única vez que isso aconteceu antes, quando Khomeini faleceu em 89, a Assembleia levou menos de 24 horas para escolher Khamenei. Mas, naquela época, o país não estava no meio de uma escalada militar ativa. E aqui está o que mudou tudo. No dia 3 de março, terça-feira, a Assembleia se reuniu em Qom, a cidade mais sagrada do xiismo iraniano, para votar o novo líder. Israel realizou um ataque direto contra o prédio durante a contagem dos votos. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, brigadeiro-general Efi Defrin, confirmou a ação. Um oficial de defesa israelense disse ao Axios: "Queríamos impedi-los de escolher um novo líder supremo." A agência iraniana Tasnim confirmou que a estrutura foi atingida, mas disse que os 88 membros já tinham votado individualmente e que apenas o grupo encarregado de contar os votos estava presente. A mídia estatal iraniana afirmou que o prédio atingido era um edifício auxiliar antigo e que nenhuma reunião oficial estava em andamento. Já o Israel Hayom reportou que houve um alto número de baixas críticas entre os membros do conselho. A verdade está em algum lugar entre essas versões, mas o fato é incontestável. O mecanismo constitucional de sucessão do Irã foi fisicamente neutralizado enquanto estava em operação. O prédio da Assembleia em Teherã já havia sido atingido no dia anterior. É a primeira vez na história que um país ataca deliberadamente o processo de escolha do líder de outra nação em tempo real. Para comparação, quando Khomeini se foi em 89, a transição levou horas porque o contexto era estável. A guerra com o Iraque tinha acabado, as instituições funcionavam e havia consenso em torno de Khamenei, que já era presidente. Nada disso existe agora. O Irã está em operações contínuas sob ataques diários, com dezenas de líderes perdidos e facções em disputa. Número 7. Mojtaba Khamenei, o filho que governa nas sombras. De todos os nomes que circulam, um é o que mais gera controvérsia. Mojtaba Khamenei, o segundo filho do líder que acaba de deixar o poder. Mojtaba tem 56 anos, é clérigo de nível intermediário, ou seja, não tem as credenciais teológicas de alto nível que a Constituição exige. Nunca ocupou cargo público, nunca apareceu em debates, nunca deu entrevista. É deliberadamente uma figura das sombras. Mas o que lhe falta em visibilidade sobra em influência. Mojtaba tem conexões profundas com a Guarda Revolucionária e a Força Paramilitar Basij, as duas organizações armadas mais poderosas do Irã. Segundo a Bloomberg, ele supervisiona um império de investimentos com acesso a contas bancárias na Suíça e propriedades de luxo na Grã-Bretanha, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. Os Estados Unidos o sancionaram em 2019. Ele estudou sob o Ayatollah Tajmez Bayazid, um dos clérigos mais radicais da história da República Islâmica, conhecido como professor da linha dura por seus adversários. Mesbayazid defendia abertamente que o líder islâmico não precisa de aprovação popular para governar. O poder vem de Deus, não do povo. Essa é a escola ideológica de Mojtaba. Em novembro de 2024, um informante do governo revelou que Mojtaba havia deixado o seminário, um passo interpretado como preparação ativa para suceder o pai. Semanas depois, o jornal israelense Ynet reportou que Khamenei havia efetivamente escolhido Mojtaba como sucessor. Mas aqui está o paradoxo. Uma sucessão de pai para filho é exatamente o que a República Islâmica sempre rejeitou. O regime nasceu derrubando uma monarquia. Aceitar um herdeiro dinástico seria uma contradição ideológica brutal. E agora há um fator adicional. A esposa de Khamenei teve sua perda confirmada em 2 de março, vítima do impacto de um dos ataques. A família Khamenei não é apenas enlutada,
está sob pressão direta. Isso pode tornar Mojtaba mais determinado ou mais vulnerável. 6. Mohseni Ejei, ou linha dura, que já está no poder. Se Mojtaba é o candidato das sombras, Golan Hossein Mohseni Ejei é o candidato do sistema. Ele tem 69 anos, é jurista sênior e chefe do judiciário desde 2021, nomeado por Khamenei. Antes disso, foi ministro da inteligência, procurador-geral e primeiro vice-chefe da justiça. Tem décadas de experiência institucional e no mercado de apostas Polymarket é cotado como o favorito com aproximadamente 18% de chance. Mas a ficha é pesada. Os Estados Unidos e a União Europeia o sancionaram em 2011 por seu papel na contenção severa dos protestos pós-eleitorais de 2009, quando o regime sufocou manifestações massivas após acusações de fraude. Sob a sua gestão no judiciário, o Irã aplicou penas capitais a mais indivíduos do que em qualquer período recente. E ele é um dos membros do Conselho Provisório que está governando o país agora, reunindo-se em instalações médicas e locais secretos para não virar alvo. Mohseni Ejei representa a continuidade absoluta. Se for escolhido, o Irã continua exatamente no mesmo caminho. Confronto com o Ocidente, controle interno de ferro, programa nuclear como moeda de barganha. Nenhuma abertura, nenhuma reforma, nenhuma surpresa. Número 5. Hassan Khomeini, o neto do fundador. E se o próprio líder do Irã fosse o neto do homem que começou tudo? Antes, um recado rapidinho. Agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal, seja comprando um cafezinho ou nos apoiando com um valor maior. Isso nos ajuda bastante a continuar produzindo com mais qualidade de forma independente. Agora, voltando, Hassan Khomeini, de 53 anos, é neto de Ruhollah Khomeini, o ayatollah que liderou a Revolução Islâmica de 79 e que fundou a República Islâmica. Isso lhe dá algo que nenhum outro candidato tem: legitimidade revolucionária hereditária. Ele é o guardião do mausoléu do avô em Teherã, um dos locais mais sagrados do regime. Mas Hassan é diferente. Ele é considerado reformista, menos radical que a maioria de seus pares, mais aberto ao diálogo com o exterior. Após as tensões com Israel em junho de 2025, ele disse uma frase que ficou marcada: às vezes, a dignidade nasce da guerra e às vezes de se manter firme no campo da negociação. Para os padrões do establishment iraniano, isso é quase uma heresia. A Reuters reportou que, após a crise de junho, Khomeini já era visto como favorito para suceder Khamenei. 5 fontes internas disseram à agência que ele tinha respeito tanto da IRGC quanto dos clérigos seniores. O problema? Ele foi impedido de concorrer à Assembleia dos Especialistas em 2016. Nunca ocupou cargo público e a ala conservadora do regime pode vê-lo como um risco de abertura inaceitável, especialmente agora, em plena escalada militar, quando o establishment quer fechar fileiras, não abrir portas. A escolha de Hassan Khomeini seria uma guinada, e em tempos de crise máxima, guinadas assustam a cúpula. Número 4, Alireza Arafi, o desconhecido que já está governando. Enquanto todos olham para os nomes famosos, há um homem de quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que já está no centro do poder. Alireza Arafi, 67 anos, é o terceiro membro do Conselho Provisório que governa o Irã neste momento. É clérigo sênior, vice-presidente da Assembleia dos Especialistas e membro do Conselho dos Guardiões, o que significa que, teoricamente, ele poderia aprovar a sua própria candidatura. Ele também chefia o sistema de seminários islâmicos do Irã, a instituição que forma os clérigos do país. Foi nomeado para diversas posições por Khamenei pessoalmente e era considerado um de seus homens de confiança. Em 2022, visitou o Papa Francisco no Vaticano como representante da República Islâmica, um sinal de habilidade diplomática rara no establishment iraniano. Araf é a definição de candidato de consenso. Não é incendiário como Mojtaba,
não é inflexível como Mohsen Ejei, não é reformista como Hassan Khomeini. É um burocrata religioso competente, com laços em todas as direções. E em tempos de ruptura, quando nenhuma facção quer ceder para a outra, o candidato de consenso muitas vezes vence. É exatamente assim que Khamenei chegou ao poder em 1989. Não era o favorito, era o que ninguém vetava. Número 3, Ali Larijani, o homem mais poderoso do Irã, que não pode ser líder supremo. Ali Larijani é, neste exato momento, provavelmente a pessoa mais poderosa do Irã. Ele ocupa o cargo de secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o órgão que decide questões estratégicas, programa nuclear e diretrizes regionais. Foi designado pelo próprio Khamenei para liderar a resposta durante a crise. E desde a queda do líder supremo é ele quem efetivamente comanda as decisões de defesa. Larijani tem um currículo impressionante. Foi presidente do parlamento por 12 anos, negociador-chefe nuclear, comandante da IRGC e membro do Conselho de Discernimento. É respeitado por conservadores e tolerado por reformistas. Entende de diplomacia e de estratégia militar. Mas Larijani não é clérigo de alto nível. A Constituição exige que o líder supremo seja um jurista islâmico sênior. Isso significa que, por mais poder que tenha nas mãos agora, ele não pode ser formalmente eleito líder supremo, a menos que a Constituição seja emendada ou reinterpretada. E é exatamente isso que alguns analistas estão especulando. Se nenhum candidato clérigo conseguir unir as facções, especialmente agora que a Assembleia dos Especialistas foi fisicamente atingida e o processo de votação interrompido, uma opção seria abolir o cargo de líder supremo e substituí-lo por um conselho permanente de liderança. No Polymarket, a opção posição abolida está sendo cotada quase no mesmo nível que os candidatos individuais. Se isso acontecer, seria a mudança mais radical na estrutura do poder iraniano desde 1979. E há quem argumente que isso já está acontecendo na prática. O Conselho Provisório, formado em 1º de março, é, de fato, um governo coletivo. Se ele sobreviver às próximas semanas de escalada, pode se tornar permanente, não por escolha ideológica, mas por impossibilidade prática de fazer qualquer outra coisa. Número 2, o IRGC, o verdadeiro poder por trás do trono. Independentemente de quem se torne o próximo líder supremo, se é que haverá um, existe uma organização que vai definir o resultado. A Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC. A IRGC não é apenas um exército, é um Estado dentro do Estado. Controla setores inteiros da economia iraniana, construção, telecomunicações, petróleo, importação. Seus membros ocupam posições em empresas, bancos e fundações que movimentam bilhões. Constitucionalmente, a IRGC respondia apenas ao líder supremo. Com o líder supremo fora de cena e o cargo vago, a questão é: a quem a IRGC responde agora? A resposta prática está nos números do front. Israel já lançou mais de 4.000 ataques aéreos sobre o Irã em 4 dias, mais do que nos 12 dias inteiros da crise anterior em junho de 2025. Os Estados Unidos atingiram mais de 1.000 alvos, incluindo instalações de mísseis balísticos, bases navais e centros de comando. A marinha iraniana perdeu pelo menos uma fragata. O Ministério das Relações Exteriores do Irã admitiu que as Forças Armadas perderam controle centralizado sobre várias unidades que estão operando com base em instruções gerais de contingência. Nesse caso, a IRGC é a única estrutura com comando, capacidade e motivação para manter o regime de pé. E a IRGC está agindo. Lançou respostas coordenadas contra 27 bases americanas na região, atingiu Tel Aviv e Haifa com projéteis balísticos, atacou a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, atingiu aeroportos e bases no Kuwait, Catar, Emirados e Arábia Saudita. Foram confirmadas 6 baixas entre militares americanos. Pelo menos 11 perdas ocorreram em Israel. A embaixada americana em Riad foi atingida por drones.
Segundo o National Interest, uma junta militar da IRGC já havia efetivamente substituído Khamenei nos últimos meses, quando o líder raramente aparecia em público. Se isso for verdade, o que estamos vendo não é uma transição, é a formalização de um poder que já estava sendo exercido. E aqui está a análise mais preocupante. Vinda do Council of Foreign Relations, um regime dominado pelo IRGC, formalizaria uma mudança no equilíbrio de poder que já vem acontecendo há décadas. Qualquer candidato a líder supremo que não tenha o apoio da IRGC simplesmente não será escolhido. Pronto. Número 1. O caos e a crise. E por que isso muda o mundo? E agora chegamos à pergunta central desse vídeo, e a resposta é mais perturbadora do que qualquer nome individual. O perigo não é quem vai substituir Khamenei. O perigo é que talvez ninguém consiga. Pense na consequência. O líder máximo se foi. 48 líderes seniores sofreram baixa nos ataques recentes, incluindo o chefe do Estado-Maior, Ali Shamkhani, e o comandante em chefe da IRGC, Mohamed Pakpour. A esposa de Khamenei faleceu dias depois. A Assembleia dos Especialistas foi atingida durante a votação. O mecanismo constitucional de sucessão foi fisicamente paralisado enquanto operava. O parlamento foi alvo. A sede da TV estatal foi alvo. As ofensivas continuam. Trump diz que as ações podem durar de 4 a 5 semanas. Rubio diz que os golpes mais duros ainda estão por vir. E no meio disso, o Irã precisa escolher um líder. Como? Onde? Com quem? 3 candidatos haviam sido pré-selecionados por um comitê secreto nomeado por Khamenei há 2 anos, segundo o New York Times. Seus nomes permanecem classificados, mas Trump afirmou recentemente que a maioria das pessoas que ele considerava como potenciais líderes futuros do Irã já não estão mais em cena. Enquanto isso, a tensão se espalha. O Hezbollah entrou no cenário ativamente, lançando projéteis contra Israel em retaliação à queda de Khamenei. Israel respondeu visando alvos em Beirute e no sul do Líbano. Mais de 40 baixas e 246 feridos no Líbano em 2 dias. Milícias iraquianas atingiram posições americanas em Erbil. Um drone atingiu uma base da Força Aérea Real Britânica em Chipre. O Irã avançou sobre instalações nos Emirados, Bahrein, Kuwait, Catar e Arábia Saudita. 3 jatos americanos caíram acidentalmente pelo Kuwait. Mais de 1.900 voos foram cancelados. O preço do petróleo disparou. A gasolina nos Estados Unidos subiu 12 centavos em um único dia. O Dow Jones caiu mais de 900 pontos na abertura de terça-feira. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Quem quer que assuma o cargo de líder supremo do Irã, se alguém assumir, vai herdar um arsenal de mais de 1.000 mísseis balísticos. Vai herdar a infraestrutura para potencialmente avançar um dispositivo nuclear em questão de meses. O primeiro-ministro Netanyahu disse que o programa iraniano estaria imune em meses, se nada fosse feito. Vai herdar a IRGC com seus 190 mil membros e vai herdar uma população de 88 milhões em meio a um conflito extremo, inflação de 60% e um histórico onde o regime anterior só conseguiu manter o controle aplicando uma força implacável que custou mais de 30 mil vidas. E essa é a questão que ninguém está fazendo em voz alta. Se o próximo líder decidir que a sobrevivência do regime depende de cruzar a linha nuclear e se o material enriquecido sobreviveu às investidas, a decisão não será tomada por um líder experiente com 36 anos de cálculos estratégicos, será tomada por alguém novo, sob pressão extrema, possivelmente cercado por generais exigindo a retaliação severa. O próximo líder supremo do Irã pode ser um clérigo pragmático que busca negociar o fim do atrito. Pode ser um linha dura que acelere o programa nuclear como resposta final. Pode ser um filho em busca de acertos de contas. Pode ser um general do IRGC que transforma o Irã numa junta militar aberta. Ou pode ser ninguém. O cargo pode ser abolido e substituído por um conselho que ninguém controla completamente.
Qualquer um desses cenários muda o Oriente Médio. Em alguns, mudam o mundo. A única certeza é que quem herdar as chaves do poder no Irã vai ser, por definição, o homem mais imprevisível do mundo. Não necessariamente pelo que ele é, mas pelo que ele herda. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E conta aqui nos comentários quem você acha que vai assumir o Irã. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.